Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje, quarta-feira, dia 7 de outubro, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de ciências. Para isso, abram a apostila 4 de ciências, a apostila nova, a apostila do quarto bimestre. Nós vamos começar estudando sobre os ambientes, sobre o ambiente natural, sobre o ambiente modificado, sobre paisagens. Então, na página 155 de Ciências de hoje, nós vamos começar a estudar sobre os ambientes. Imagine que você fará uma linda viagem com sua família pelo Brasil. Observe nessas fotos alguns locais turísticos que são locais muito conhecidos no nosso país. Você conhece algum deles? O primeiro, paisagem da cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Essa outra aqui, paisagem da cidade de Brasília, no Distrito Federal. Essa aqui, paisagem do Parque Nacional da Serra da Capivara, no estado do Piauí. Essas duas últimas, paisagem do Parque Nacional da Serra da Canastra, no estado de Minas Gerais. Você já visitou algum desses lugares? Em quais desses locais nós podemos encontrar construções humanas, como ruas asfaltadas, cinemas, teatros e restaurantes? Nós podemos encontrar no Rio de Janeiro e no Distrito Federal, né? No estado de Brasília. Na cidade de Brasília e no Rio de Janeiro. Agora, o que você espera encontrar em um ambiente como a Serra da Capivara e a Serra da Canastra? Se você fosse com a sua família visitar um desses dois locais, o que você esperaria encontrar? Como se trata de ambientes naturais, esses locais são ricos em vegetação, em formações rochosas, em rios limpos, animais selvagens, o que mais? E um ar puro, um ar limpo, né? Agora, virando a página, nós vamos começar a estudar o ambiente natural e o ambiente modificado. Olhem que lindas paisagens. Nós chamamos de ambiente natural aqueles ambientes que não sofreram ação humana, onde o homem não modificou a paisagem. Então, os elementos desse ambiente estão em seu estado natural, como os rios, os lagos, os vales, as montanhas, as cachoeiras, as grutas, as dunas e as árvores. Então, eles continuam em seu estado natural. O homem, nós seres humanos, não modificamos aquele ambiente. Nós não mexemos naqueles lugares, tá? Não há toque humano lá. Então, na primeira paisagem que representa um ambiente natural, é a paisagem do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, no estado do Maranhão. Olhem que perfeição! Na segunda paisagem, é o Parque Nacional da Chapada Diamantina, fica no estado da Bahia. Então, esses dois locais representam ambiente natural. E por que são chamados de ambiente natural?
porque eles não sofreram ação humana. Eles continuam em seu estado natural. Agora nós vamos conhecer duas imagens onde nessas duas paisagens há o toque do ser humano. Todas as vezes que os seres humanos fazem uma construção, como uma estrada, uma casa, uma indústria, uma plantação ou uma cidade, eles modificam o ambiente. Nessas duas imagens, esses ambientes foram modificados. E quem foi que provocou essa modificação, essa mudança? O homem. Então, na primeira imagem, é a paisagem da cidade de Olinda, no estado de Pernambuco. Apesar de ser possível notar elementos naturais, como árvores, como rio, como mar, já existem várias modificações nesse ambiente, né? Existem asfalto, construções, rede elétrica. Então, o homem já provocou alterações no ambiente. Na segunda imagem, é a colheita em cultivo de cana-de-açúcar. A máquina está colhendo cana, né? E esse ambiente do campo, com prática de agricultura, também tem sua paisagem modificada pela ação do ser humano. Vejam aqui as máquinas, né? Então, essas canas foram plantadas e agora estão sendo colhidas. Então, nessas duas imagens, o homem modificou o ambiente. Agora, na página 157, vamos fazer algumas atividades. Número 1. As ilustrações a seguir mostram como um ambiente natural foi modificado ao longo do tempo. Numere as imagens de acordo com a sequência em que isso ocorreu. Então, observem. Era assim. Depois, desse jeito que era. Ficou como? Ficou assim. E depois, assim. E depois, por último, assim. Então, a paisagem era natural, era um ambiente natural. Então, vamos colocar aqui número 1. Número 2. O homem já começou a modificar o ambiente. Aqui, já cortou árvores, já começou a construir estradas. Então, 2. Número 3. Além do corte de árvores da estrada, já houve construções de casas. E, por último, a número 4, já foi construído asfalto, já tem prédios, grandes construções e movimentos de veículos. Muito bem. Agora, na página 158, exercício 2. Na natureza, a árvore brasileira, chamada ipê-rosa, é fácil de ser identificada entre os meses de junho e agosto, quando ela está em florescimento. Nas cidades, nessa mesma época, os ipês cultivados nas calçadas chamam a atenção pela beleza de suas flores. É impossível nós não olharmos quando nós vemos uma árvore com flores, né? É algo muito belo, um espetáculo da natureza. Então, na letrinha A, contorne os ipês rosas nas imagens. Temos a imagem 1 e a imagem 2, certo? Essa aqui em ambiente natural, essa aqui em ambiente modificado, mas também os ipês estão presentes, certo? Então, vocês vão contornar os ipês rosas nas duas imagens, tá? Apenas os que estão com flores. Aqui, 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 aqui e aqui. Feito isso,
Na imagem 1, os ipês rosas estão na natureza, na cidade de Cáceres, no estado do Mato Grosso. Na imagem 2, os ipês rosas estão em calçadas da cidade de Valinhos, no estado de São Paulo. Letra B. Por que o ipê é facilmente identificado durante o seu florescimento, mesmo havendo tantas árvores ao seu redor? Porque mesmo ele estando no meio de tantas árvores, é possível nós visualizarmos as suas flores. Por quê? Porque a cor rosa se destaca no meio das outras árvores, né? Então, vamos escrever na letrinha B, porque a cor rosa das flores se destaca em meio às outras árvores. Na letrinha C, em qual das imagens o ipê rosa está em um ambiente natural? Imagem 1 ou imagem 2? Com certeza, imagem 1. Você já estudou os parques nacionais. Existem parques que foram criados para preservar os ambientes naturais e tudo que há nele. A fauna, o que é a fauna? São os animais. A flora, as flores, a vegetação e também as fontes de água. Chamamos de fauna o conjunto de espécies de animais que vivem em determinado ambiente e flora o conjunto de espécies vegetais de determinado ambiente. Agora, na página 159, nós vamos estudar sobre dois ambientes, o aquático e o terrestre, né? Mais dois ambientes diferentes. Então, no planeta Terra, existem muitos ambientes naturais diferentes. Cada um apresenta características próprias e pode ser dividido em terrestre e aquático. Nos ambientes terrestres, eles podem ser desertos, podem ser florestas, savanas, regiões polares, entre outros. Então, olha, esses ambientes aqui representam os ambientes terrestres: deserto, floresta, savana e região polar. Nessa imagem aqui, ó, os animais e as plantas que vivem nesses ambientes são chamados de seres terrestres. Então, todos esses animais são chamados de seres terrestres. Nessa imagem, o tamanduá-bandeira no Pantanal, no nosso estado de Mato Grosso do Sul. O tamanduá se alimenta de cupins que vivem em cupinzeiros. Tanto ele quanto os cupins e a vegetação do entorno, tanto ele quanto os cupins, quanto a vegetação, são exemplos de seres vivos terrestres. Esse tamanduá dessa espécie bandeira, ele mede cerca de 2 metros de comprimento. Ele é bem comprido. Agora vamos ver o ambiente aquático. O ambiente aquático é composto por oceanos, por rios, por mares, por lagos, por lagoas, certo? E os seres vivos que vivem nesses ambientes são chamados de aquáticos, como as algas, os corais e os peixes. Olhem na página 160. Esses peixes são chamados piraputangas. Eles estão na nascente do rio Baía Bonita, na cidade de Bonito, no município de Bonito, no estado aqui do Mato Grosso do Sul. Eles medem cerca de 60 centímetros de comprimento. Então, ao equivalente a 2 réguas de 30 centímetros. Eles são peixes grandes, né? E muito saborosos. Agora, nessas atividades aqui abaixo, observe as imagens a seguir e contorne os animais terrestres de vermelho e os aquáticos de azul. A arara canindé é um animal terrestre ou aquático? Com certeza, terrestre. Então, vocês vão contornar as araras com o lápis de cor vermelho. A cobra, ela é um animal, essa jararaca.
Aquático ou terrestre? Terrestre. Então, de vermelho. Agora, o boto cor-de-rosa. Aquático, então, de azul. E o coati também é terrestre. Então, 3 terrestres, né? 3 vocês vão contornar de vermelho, que é a arara canindé, a jararaca e o coati. E o único que é o animal aquático aqui entre essas imagens é o boto cor-de-rosa, vocês vão contornar de azul. Então, hoje, segundo ano, na nossa aula de ciências, nós aprendemos sobre o ambiente natural, sobre o ambiente modificado, né? Aprendemos também sobre o ambiente terrestre e sobre o ambiente aquático.